Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez, o Vejam Só vai se debruçar sobre um texto das Sagradas Escrituras. Agora, uma das epístolas de Paulo, escrita aos Tessalonicenses, na segunda carta que Paulo escreveu àquela igreja, no segundo capítulo, ele traz informações muito interessantes a respeito de uma figura que aparecerá ou apareceria antes da segunda vinda de Jesus. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, alguns problemas lá, tinha gente que não queria nem trabalhar mais, porque Jesus ia voltar dali a pouco e tal, e ele diz assim, olha, essa preocupação não é legítima, porque antes da segunda vinda de Cristo, virá o filho da iniquidade, né? O homem da perdição, o iníquo, a quem o Senhor destruirá pelo assopro da sua boca quando vier e tal. Muito bem. A gente sempre discute bastante quem é ou quando é que vai surgir esse tal de filho da perdição, o anticristo. Boa parte dos cristãos entende que ele dominará ou reinará durante o mundo, ou reinará no mundo durante a grande tribulação. Mas, nessa passagem de Paulo, ele diz que há alguém, numa dos versículos, e em outro versículo ele fala de uma coisa, ambos, esse alguém quanto essa coisa, estão impedindo, né, a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele não diz o que é ou quem é, né, que detém o filho da perdição. E quando esse alguém ou essa coisa for removida, for tirada, for afastada, então se manifestará de forma clara, visível, pública, notória, o ministério da mentira, da iniquidade, o ministério do mal, com a anuência de Deus, diz o apóstolo Paulo no texto, para que aqueles que amaram a mentira e odiaram a verdade se refestelem na mentira e depois vão receber a mesma condenação do homem da iniquidade. Pois bem, hoje o Vejam Só quer discutir a identidade desta pessoa ou o que é esta coisa, vou chamar assim, que está impedindo a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. De quem Paulo está falando nesse texto? A quem ele se refere ou a que ele se refere? Como foi que os tessalonicenses entenderam esse texto, essa carta dirigida a eles? E como é que eu e você podemos entendê-la hoje? Lembrando que os escritos das Sagradas Escrituras foram produzidos para nos habilitar, tanto a mim quanto a você, para sermos perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. É assim que está escrito em Timóteo, não é? E aí, como é que a gente interpreta esse texto? Você pode nos ajudar? Está no ar? Ou Vejam Só. É com alegria que iniciamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presente para você. Não deixe de participar para concorrer ao sorteio no final do programa, entre todos aqueles que tiverem votado em nossa enquete. É assim que você participa do sorteio. Vai para o vejamsó.com.br e vota na enquete. Pronto, seu nome está na nossa base de dados para o sorteio que a gente faz aqui. Recebemos hoje, com muita alegria, estreando no programa Vejam Só, o reverendo Francisco Benedito Leite, da Igreja Presbiteriana Unida lá de Jundiaí. Ele que também é doutorando em Filologia lá pela Universidade de São Paulo. Paz e graça, reverendo Francisco, tudo bem com o senhor? Paz e graça, Lucarelli. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui e poder falar da Palavra de Deus com você. Então, vamos, duas para o irmão antes de a gente seguir. O que é exatamente filologia? Filologia diz respeito ao estudo dos textos que provém do mundo antigo. Então nós tentamos restaurar a língua que ficou desconhecida devido à passagem de tanto tempo até chegar até nós.
No caso, os textos bíblicos são alvo de estudo filológico. Então, como era a língua na época da Bíblia, é isso? A língua e o modo de se falar também. A vocalização. Perfeitamente. Legal. Tem a ver com linguística? Tem a ver com linguística. É uma área da linguística que pretende estudar os manuscritos e o conteúdo textual desses textos que ficaram preservados até hoje. E o senhor está se doutorando lá na USP? Exatamente. Legal. E, além de tudo, é pastor também da Igreja Presbiteriana Unida em Jundiaí. Sim. Estou junto com a comunidade de Jundiaí já há 4 anos, a igreja onde eu fui ordenado, e permaneço trabalhando. Certamente eles estão me assistindo nesse momento, devem estar muito contentes por isso. Qual que é o endereço lá, reverendo? Rua Porto Velho, número 113, no bairro da Gapeama, em Jundiaí. Muito obrigado pela presença do irmão, obrigado por ter viajado até São Paulo, né? Prazer. Um ósculo santo a todo o povo de Jundiaí, né? Não sei se o Braulio e a Débora estão assistindo, eles moram em Jundiaí, embora sejam de outra igreja, né? Um ósculo santo para vocês aí. Do outro lado, recebemos mais uma vez o pastor Antônio Filho, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério São Bernardo. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? A paz do senhor, pastor Herbert, tudo bem com o senhor? É um prazer retornar esse programa, é uma honra estar aqui com vocês e desde já eu já agradeço toda a organização do programa Vejam Só, inclusive o senhor, a sua pessoa, de nos dar essa oportunidade de retornar a essa casa. Muito obrigado. Seja bem-vindo. O senhor esteve aqui não faz muito tempo, né? Foi esse ano, né? Isso, faz 2 meses. Seja muito bem-vindo. Onde fica a Igreja Assembleia de Deus que o irmão pastoreia? A Assembleia de Deus, na verdade, quem pastoreia é o meu pastor mesmo, presidente, a gente só faz parte, compõe a área teológica, como educador teológico, no campo de São Bernardo do Campo, divisa com Diadema ali, o senhor deve conhecer a avenida principal, e ali nosso campo, a nossa sede, graças a Deus, nosso pastor-presidente, pastor Ananias Gomes, é um grande homem de Deus que tem dirigido a igreja com uma bênção. Muito obrigado pela presença do irmão, seja muito bem-vindo. Vamos ver a matéria que apresenta o tema que vamos discutir e em seguida ouviremos a opinião dos convidados, não vejam só. Hoje vamos estudar e debater uma passagem bíblica que para muitos estudiosos é uma das mais difíceis do Novo Testamento. Nós vamos debater a atividade, a pessoa e a derrota do anticristo. Mas vamos focar naquilo que esse texto fala sobre um poder refreador, algo que detém o filho da perdição. O que será que Paulo quis dizer com isso? Por isso, abra aí a sua Bíblia, no segundo epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo, nesse versículo, complementa a ideia que já vinha sendo trabalhada nos versos anteriores, quando diz que o filho da perdição tem a sua manifestação impedida. Podemos perceber que o anticristo é impedido de aparecer por algo. Essa aparição ocorrerá em momento oportuno, em ocasião própria, ou seja, no momento determinado por Deus. O foco do nosso estudo de hoje não é o momento da sua aparição, mas que força, ou precisamente o que é esse que está impedindo a manifestação do filho da perdição. Nesse ponto surgem várias correntes para a interpretação do que seria esse algo. Primeiro, estão aqueles que dizem ser impossível definir quais seriam esses elementos restringidores. Agostinho de Hipona era um dos defensores dessa interpretação. Outros escritores pensam que Paulo está falando do Espírito Santo, já que no Antigo Testamento ele é apontado como aquele que restringia as forças do mal. Temos ainda outro grupo, que é da seguinte opinião: quem está por trás dessa ação adiadora da manifestação do homem da iniquidade é Deus. Por fim, a maioria dos estudiosos entende que esse algo é a lei. Exatamente por isso que o anticristo vai aparecer num período de grande apostasia, de rebelião, quando os homens não suportarão as leis, as normas, nem as ideias absolutas. Então,
eles facilmente se entregarão ao filho da perdição. Apenas um versículo, quantas possibilidades! Estudar a Bíblia realmente não é fácil. Mas depois que apresentamos algumas situações, qual que é a sua resposta para a pergunta tema do nosso debate de hoje? O que detém o filho da perdição? Heber, chegou a vez dos nossos convidados participarem. A bola está com você aí no estúdio, um ótimo programa e até a próxima! Muito obrigado, Zeca. Está aí mais uma vez a tomada que tem caracterizado, né, a volta das nossas matérias de abertura com a palavra em primeiro lugar, né, na base da nossa reflexão. A Bíblia é a regra única e infalível de fé e de prática, inspirando a nossa reflexão. Você sabe o que é que o texto está dizendo? O que ele, no que ele pode nos ajudar a ser cristãos mais fiéis e mais dignos do nome de Jesus? Então, esse é o tema que nós vamos discutir hoje, com base lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 6. Estamos recebendo hoje pela primeira vez, né, está estreando no programa Vejam Só, o reverendo Francisco Benedito Leite, ministro da Igreja Presbiteriana Unida, lá em Jundiaí, ele que está terminando o doutorado em Filologia pela Universidade de São Paulo, e colega do doutor Isaar, reverendo doutor Isaar, que é parceiro nosso lá na Igreja do Moinho Velho, né? Ele também está fazendo filologia? Ele faz pós-doutorado nessa mesma área. Maravilha. Reverendo Francisco, como é que o senhor responde na sua primeira fala, né? Depois a gente vai aprofundar, a pergunta tema. Bem, é uma pergunta bastante difícil de ser respondida pelo simples motivo que Paulo compreende que os seus interlocutores, os membros da igreja de Tessalônica, já sabem, né? Ele fala claramente, vocês já sabem o que é esse elemento que detém ou que retém a vinda do filho da perdição. E o que é esse elemento? Só podemos saber por inferência pelo contexto da carta. A minha interpretação, com base em alguns estudos exegéticos, é que esse elemento que detém o filho da perdição seja o ministério da igreja, seja a militância da igreja. Uma vez que a igreja pare de militar, uma vez que a igreja pare de fazer o bem, de pregar a fraternidade, o amor, a justiça, o ministério desse filho da perdição avança e então toma conta do cenário de um modo geral. Então, o que detém ou retém o filho da perdição é o ministério da igreja. Ok. Obrigado, reverendo. Agora a gente vai ouvir o pastor Antônio Filho, que você já conhece, né? Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo, e que vai também, na sua primeira fala, responder a mesma pergunta. Pastor, quem ou o que impede a manifestação do filho da perdição, segundo o texto lá de 2 Tessalonicenses? Bem, pastor, eu acredito, isso na minha interpretação pessoal, depois de uma longa abertura de livros, conhecendo um pouco do que diz uma gama de situações, a carta de Paulo se refere no tempo histórico, pelo menos a história viva, né, do povo, o pós-Paulo, a época de Paulo, que ele vai fragmentar a igreja. Ele vai escrever essa carta em tempo de perseguição. Então, se você der uma conotação no que está acontecendo no contexto geral da carta, desde o primeiro livro, a gente encontra Paulo falando de uma forma indireta com eles. Por quê? Porque Paulo não pode cair nas mãos erradas. As cartas têm que cair na mão certa. Então, a igreja precisa entender o que Paulo está falando de uma forma direta. Primeiro, se a gente fosse mexer mesmo no contexto, que é uma longa resposta, eu vou abreviar, a gente começa em Atos, onde a igreja passa a viver um período da ascensão do Espírito Santo e passa a ser perseguida ao mesmo tempo. Mas a igreja persiste, continua, fica em fervor, insistindo, fazendo a obra de Deus e dando atenção ao Evangelho, e a igreja cresce no meio da perseguição. Aí a gente vê a conversão de Paulo e as manifestações. Enfim, o Espírito de Deus dá essa alavanca para que eles continuem acreditando e insistindo no ministério ao qual Jesus outorgou ou determinou para eles. Respondendo a pergunta de uma forma mais sucinta, para mim é o Espírito Santo de Deus que impede a manifestação do maligno, e não a igreja, mas o Espírito Santo. A igreja só é uma ferramenta usada pelo Espírito Santo, com certeza, em todos os atributos que o reverendo falou aí, foi feliz na sua colocação, mas eu acredito que o que é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo veículo que levantou a igreja no Novo Testamento. E essa é a minha resposta. Ok, muito obrigado, pastor Antônio Filho,
né? Aí eu já fiz algumas anotações e a gente vai começar a brigar daqui a pouquinho. Tranquilo. Brigar no bom sentido, né? Claro. Vamos discutir o assunto. Mas você também vai se manifestar e vai ser agora. Então vamos lá. Na nossa página na internet, no vejamsó.com.br, você tem a pergunta que vale um livro, um presente da Academia Teológica da Graça de Deus, né? O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. E lá você vai achar a seguinte pergunta. Vamos lá. Você crê que a igreja passará pela grande tribulação? Né? Primeira resposta. Sim, a igreja sofrerá perseguição durante esse período. Então, quem responder isso, entende que a igreja vai ficar aqui durante o tempo em que as coisas vão ficar muito ruins, muito piores do que agora, né? Segunda resposta, não, sim, porém parcialmente, sendo arrebatada no meio dela. Tem aqueles irmãos e irmãs, né, que entendem que Jesus voltará para buscar a sua igreja no auge da grande tribulação, antes da queda dos juízos de Deus sobre o anticristo, o falso profeta e o dragão, né? E a terceira resposta é não. Ela não vai passar pela grande tribulação porque ela será arrebatada antes desse período. Então, quem crê na presença da igreja durante toda a grande tribulação, volta na primeira. Quem crê que Jesus vem no meio da confusão, volta na segunda. E quem crê que Jesus busca a igreja para depois volta na terceira. Tá bom? Votou, você está concorrendo ao presente de hoje. O comentário do Dr. Brian Bailey, do livro de Romanos, né? Mais do que vencedores. Está aqui, ó. A gente vai mandar para quem for sorteado hoje esse comentário. Falar em Romanos, e por falar na grade, nós vamos ter um curso específico sobre o livro de Romanos na cadeira de análise bíblica, que começa agora em agosto. Vai durar todo o segundo semestre, né? Com aulas às terças-feiras, lá na grade sede aqui da Praça da Sé. Então, se você quiser fazer esse curso com a gente, é só ligar para 3115-0819 em São Paulo, 0 operadora 11 3115-0819. Amanhã é sábado, mas a grade funciona. Agora não, agora ela já está fechada, muito tarde, mas amanhã você pode ligar. Perdão. Inclusive, se você mora fora de São Paulo, tem a grade fora. No Brasil inteiro tem a grade. O que você faz? Liga amanhã para a grade e pergunta: olha, eu moro em tal lugar. Qual é a unidade mais próxima? Eles vão te dar o endereço. Nem todas as filiais da grade têm o curso de análise bíblica, assim como uma infinidade de outros cursos. A grade dá aula até de música com instrumentos para orquestra, né? Tem inglês, espanhol, alemão, usando a Bíblia como texto. Tem curso de direito eclesiástico, tem curso de segurança para formada de brigadas e primeiros socorros nas grandes igrejas. Tem o curso de teologia, de pós-graduação, tem os cursos ligados à fé cristã. E tem o curso bíblico. Esse está presente em todas as filiais. Todas. Os outros do lugar. Então anota o telefone para você ligar e se informar, tá bom? 3115-0819 em São Paulo. Muito bem, vamos lá. Reverendo Francisco, antes de falar sobre o ministério da igreja, que o texto, o senhor disse que o texto está se referindo à igreja e tal, eu fiquei com uma dúvida. Na matéria de abertura, o nosso repórter, o Eliezer, ele logo de cara identifica o filho da perdição, né, o homem da iniquidade, com o anticristo. Essa identificação é possível? A identificação é perfeitamente possível. O problema seria o que é o anticristo. Será que consideramos o anticristo como um ser pessoal, como uma pessoa, ou como um sistema opressor, um sistema que traz também a falsa religião? Eu prefiro a segunda opção pelo motivo. No próprio texto canônico da primeira epístola de João, no capítulo 2, fala-se de anticristo no plural, anticristos.
o anticristo já veio de muitas formas. E assim nós compreendemos que o anticristo se manifesta e continua se manifestando, se manifestará de modos diferentes, através da política opressora, através das falsas religiões que tomam o nome de Deus para o proveito próprio. Por exemplo, se alguém se diz militante pelo Evangelho, mas se promove milagres, inclusive, como diz o próprio contexto da carta do trecho onde lemos, né? Promove milagres, mas tudo isso em causa própria, com fins lucrativos, ou se não, cristãos que, apesar de se dizerem cristãos, apoiam regimes ditatoriais, como a violência e a tortura, esse é o trabalho do anticristo que está inserido na igreja. Uma vez que a igreja se cale diante desses regimes opressores que estão na sociedade, esses regimes opressores, tanto na religião quanto na política, se ampliarão ao ponto de se estabelecer o verdadeiro reinado do anticristo, mas que, no final das contas, não existe como pessoa, porque ao longo da história da igreja, desde os pais até hoje, muitas vezes foi pretendido dizer o anticristo é esse, é aquele, o anticristo virá dessa ou de tal forma. Então, qual que é o trabalho da igreja? Lutar contra o regime do anticristo, que, conforme Paulo disse, nesse trecho que nós lemos, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, ele fala que esse agir maligno já começou. Então, por que a igreja, que é o elemento que o retém? Porque enquanto a igreja falar de amor, enquanto a igreja lutar contra a injustiça, enquanto a igreja falar da fraternidade, esse regime não se emplacará de forma definitiva, não é? E a gente pode lembrar também que no livro do Apocalipse, no capítulo 13, esse anticristo aparece do lado de uma outra figura, que é o falso profeta, que não aparece em outros lugares do Novo Testamento. Por isso, prefiro acreditar que seja um ser simbólico, um sistema. Legal, muito obrigado. No próximo bloco, a gente vai ouvir, né, a opinião do pastor Antônio Filho sobre quem ou o que é o anticristo, o filho, o homem da iniquidade e tal, e depois a gente entra no tema propriamente dito, que é quem é que está detendo, né, a manifestação dessa figura satânica. Que legal, agora é a hora que eu gosto. Olha só, você vai aparecer aqui, que bacana, né? Esse quadro do programa, assim, eu gosto mais mesmo porque a gente fica conhecendo a nossa audiência. Se você não fez sua foto ainda, você está perdendo, olha. Faz a fotografia de todo mundo que assiste ao programa na sua companhia e posta no facebook.com/programa Vejam Só, tá? As fotos de hoje, a primeira já tem uma transgressãozinha aqui, né? Swellington Silva é a primeira fotografia, só que não disse de onde ele... cadê a foto do Swellington? Tá aí, ó. Ô, Swellington, onde você mora? Você precisa informar. Essa foto é de ontem, não é isso? Você assistiu ao programa ontem, então, faz outra aí, o Swellington, e diz, mora em tal cidade, tal estado, para você poder participar do sorteio. O sorteio vai... tá? A segunda fotografia vem lá da Bahia, da Serrinha, na Bahia, tem a Camila da Silva Brito Sampaio. Olha só que jovem simpática, também assistiu ao programa ontem, né? E tá aí, ó, bonitona na tela do Vejam Só. De Macaú, no Rio Grande do Norte, o Douglas Santana. Ô, Douglas, tá frio assim aí no Rio Grande do Norte? Então eu tô perdido aqui. Rapaz, olha só. Meu pai do céu. O mundo está perdido, né? Valeu, Douglas. Obrigado pela sua audiência. Agora a gente vai lá para Muriaé, nas Minas Gerais. Muriaé, cidade onde está o pastor Oséias, lá da Igreja Metodista de Muriaé, mudou para lá, né? E um ósculo santo aí para o povo de Muriaé e para Janilda Ribas Leal, né? Que está aí nessa fotografia. Essa jovem lindíssima, também com frio. Também nessa hora, né? Faz frio mesmo. Voltando para a Bahia, agora para Barreiras, temos a Iraci Ribeiro. Ô, Iraci, obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe, viu? Muito legal, muito criativa a sua montagem aí.
E a última foto é de Minas Gerais, Matozinhos, a Cleitiane Correia, que também assistiu ao programa ontem. Nossa, ontem teve um monte de gente que postou foto, hein? Legal. Valeu, Cleitiane. Deus abençoe você. Um ósculo santo para todo mundo aí de Minas Gerais, sobretudo o povo de Matozinhos. Olha, quem mandou a foto bonitinha e quem mandar ainda até o final do semestre vai concorrer a um presente muito especial. Entre os prêmios sorteados está a estadia por um fim de semana, né, um final de semana, lá em Monte Verde, Minas Gerais, na pousada Estrela Alpina. Olha as fotos da pousada aí para você ver, né? Pousada Estrela Alpina lá com direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo, lá da Missão Horizontes, né? Eu não fiquei hospedado na pousada, mas jantei com o pastor Marcelo e olha que coisa boa. O homem é um cozinheiro de mão cheia. Então esse é um dos presentes do Vejam Só para quem fizer a fotografia. E eu aproveito aí o ensejo para dizer para você, olha, pega o seu pastor, a sua pastora, o pastor e a esposa dele, né? Dá um fim de semana para eles em Monte Verde, lá na Estrela Alpina ou no Hotel Guanxi. É só entrar no site da Missão Horizontes ou ligar para lá e falar, olha, queria mandar meu pastor e a esposa dele passar o fim de semana aí e tal, dá um descontinho pra gente, blá, blá, blá. Negocia com eles lá. Por quê? Qual que é a minha intenção? Minha intenção é a seguinte, primeiro, dar um refresco pro seu pastor e para a esposa dele, né? Vamos passear um fim de semana na Suíça brasileira, lugar lindíssimo, lindíssimo, muito jóia, Monte Verde. Segunda coisa, conhecer a Missão Horizontes e o ministério que eles desenvolvem lá, principalmente com adolescentes. Eles têm muitos cursos de missões, lidam com adultos também, mas eles têm um projeto missionário envolvendo adolescentes que é fora de série. Os pastores precisam conhecer isso. Vão lá, passam o fim de semana, o Hotel Guanxi fica dentro da sede da Missão Horizontes, a Estrela Alpina fica lá perto também, num dos pontos turísticos da cidade. Enfim, o pastor e a esposa vão passar um tempo muito gostoso e vão se envolver com a obra missionária de uma maneira muito criativa. E você que vai abençoar, fala com os irmãos da sua igreja, né? Com os irmãos, com as irmãs, eles financiam aí um fim de semana, não vai sair tão caro assim e todo mundo vai sair feliz. Amém? Então tá, vamos lá. Bom, quem não está feliz é esse filho da iniquidade aí, que não sei se ainda está retido ou se já está liberado. Quem é, né, essa figura, na opinião do pastor Antônio Filho, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo? É o anticristo mesmo? Na minha posição, na minha configuração geral do texto, para mim o anticristo vai se manifestar. Não está manifestado, vai se manifestar exatamente pelo poder da igreja, do Espírito Santo. Que para mim ele vai aparecer exatamente no período da grande tribulação. Que escatologicamente, segundo alguns ensinadores, tem várias linhas de raciocínio teológico e até escatológico nisso. Mas cada um tem uma visão acerca do anticristo. Uns dizem que ele vai ser um líder homossexual, outros dizem que ele vai liderar o mundo, vai curar a política e toda a crise que o mundo está vivendo. Cada um tem uma configuração sobre o anticristo. Mas, enfim, o que a gente entende sobre todos os historiadores, tanto de Eusébio Cesareia, Joséfo, para mim o principal, estudando sobre essa base do anticristo, é o James Frame, que vai escrever o livro Estudando o Secreto. Ele foca exatamente sobre as atitudes principais do anticristo. E esse livro, ele vai detalhar exatamente qual a função do anticristo de uma forma mais focada, e é a igreja, e é o evangelho, e é exatamente o povo de Deus. Então, assim... Eu não entendi. O evangelho é o anticristo? Não, ele vem para focar em cima do evangelho, destruir de vez o que existe ainda sobre os cristãos, a fé e o reino. Então ele vem para dissipar, ele vem para dissipar, entendeu? Então a igreja vai estar aqui? Não, a igreja não vai estar aqui. Ué, então ele vai dissipar quem? Então, presta atenção, ele vai se manifestar exatamente para destruir o resto da fé que ainda existe. O senhor já ouviu falar sobre a segunda vinda de Jesus, sobre levar o seu povo, o arrebatamento da igreja, só que a segunda salvação, segundo os escatológicos, os grandes ensinadores, é que a outra salvação que vai existir vai ser pela morte. Ou seja, quem ficar ainda tem chance de ser salvo, mas dando a vida, como mártir.
segundo as revelações do Apocalipse. Explica melhor, pastor. Não, estou abrindo. O senhor está falando novidade. Eu estou resumindo. Então. É que é muita coisa. Mas, então vamos por partes, como diria Chico Picadinho. Então vamos lá. Assim, o anticristo, para mim, ele vai se manifestar de uma vez, de uma forma geral, para exterminar com o resto da fé que ainda exista no mundo, depois da igreja ir embora. Então, veja bem, dentro de uma base, de um raciocínio teológico, segundo a escatologia, e vários ensinadores apoiam essa versão que eu estou dizendo, isso é uma linha de pensamento, a intenção do anticristo é exterminar de vez com a raça e o povo de Deus que sobrar do arrebatamento. Então, e quem é que vai sobrar? Os que ficar. E por que que... Quem não fica? Então, quem é que vai ficar? Quem vai ficar? Aqueles que foram infiéis. A palavra que está debaixo da versão que a gente conhece no fim das considerações finais do Apocalipse, aquele que não obedeceu a palavra, que desonrou, que adulterou, que roubou, enfim, uma série de qualificações, uma gama de situações de pessoas que erraram. Ponto. Esses que ficaram, mesmo no pecado, mesmo na prostituição, mesmo no erro, ainda tem chance, depois da vinda de Jesus, de perder a sua vida e ser salvo. Isso é forte. Ser salvo como? Morrendo? Morrendo. Tem base bíblica para isso, pastor? Tem, pastor. Só que aqui não dá para discorrer agora sobre isso. Mas numa outra situação a gente discorre isso. Mas assim, exatamente o foco vai ser exterminar de vez, ou seja, a perseguição afinca para destruir. A gente pega o começo da tribulação. Então, para mim, o anticristo não é um sistema, o anticristo, para mim, não é a política, o anticristo é uma pessoa que vai realmente se levantar, e segundo o reverendo, eu até dou base ao que ele começou dizendo, e apoio, que ele já deve ter se manifestado, mas com pouca ação, mas voltar de vez quando a igreja foi embora. Para mim, o último movimento do Espírito Santo... Mas o senhor falou que é o Espírito Santo que detém, certo? Essa figura. Detém. O Espírito Santo vai subir junto com a igreja? Vai embora. É o último movimento do Espírito Santo é levar a igreja, entregar Cristo nos ares. E aí os crentes que ficaram vão ficar sem o Espírito Santo? Então, vão ficar sem o Espírito Santo. E mesmo assim vão ser salvos? Vão ser salvos, só que aí... Pastor! Olha a realidade do negócio, para você entender que mexer nisso é um tema só escatológico. A gente volta outro dia, a gente fala disso. Mas o importante... Não vai voltar outro dia não, nós vamos descascar esse abacaxi hoje aqui. Vamos resumir. O importante em tudo isso é entender que aqueles que vão ficar vão ser salvos, mas sem o Espírito Santo, sem a convicção de fé maior que vem através do Espírito Santo, que a força de Deus é o Espírito Santo em nós, para crer, para se arrepender. Mas como é que alguém pode ser salvo sem o Espírito Santo, pastor? Onde é que o senhor achou isso? Através da morte. Eles vão morrer. Arranja uma Bíblia, pastor, aqui. Vamos lá. Eles vão morrer. Ele vai achar a base bíblica. Não, tudo bem, o senhor tem toda a liberdade. Mas isso é um ponto de vista que eu quero que o senhor entenda. Resumindo a tua... o anticristo, ele vai se manifestar após a igreja ir embora, tá? Resumindo a sua pergunta. Essa parte eu entendi. Eu só não entendi por que o anticristo vai ficar vai perseguir junto os crentes safados. É pelo que o senhor escreveu, são os crentes safados. Os que ficar. Bom. Esses serão castigados. Reverendo Francisco, como é que o senhor vê tudo isso? Bem, eu vejo que a própria ideia de dispensações é uma ideia muito moderna, né? Antes do século XVIII, não existe referência nenhuma a um sistema de dispensações, de primeira vinda, segunda vinda, volta. A palavra vinda no Novo Testamento é parousia, né? Que significa vinda. Segunda vinda, não existe nenhum momento no Novo Testamento. Tampouco, então, volta de Jesus. Né? Então, o que eu posso falar com base no texto de Tessalonicenses, nas duas cartas, inclusive, é que em ambas há uma expectativa muito grande para a vinda de Jesus, para uma vinda triunfante. E, inclusive, em 2 Tessalonicenses, é uma vinda em que Jesus realizará a vingança dos seus filhos, porque nos versículos de 5 a 10, né, do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo diz que dará tribulação para aquele que vos atribulam, né? Jesus virá como chama de fogo, cercado por seus anjos. Tudo bem, existe então esse evento da vinda de Jesus. Mas esse evento é um evento final. E é em torno dele que Paulo escreve as duas cartas, para que os tessalonicenses o compreendessem. Na preocupação que Paulo causou à comunidade tessalônica, ao escrever a primeira carta, quando ele disse que a vinda do Filho do Homem é como uma mulher que tem dores de parto. Então ela pode acontecer em qualquer momento. A vinda do Filho do Homem, também como ladrão, que pode acontecer em qualquer momento. Pode esperar para já que vai acontecer. O que acontece? Todo mundo, o pessoal lá da igreja de Tessalônica, deixou de trabalhar, começou a querer viver da fé,
e não queria estudar, não queria fazer mais nada, né? Queria esperar Jesus, já que Paulo criou essa expectativa que Jesus viria de maneira tão abreviada, tão breve, certo? Então, o que nós supomos, né, não temos como detalhar, mas é que esse transtorno causado na comunidade de Tessalônica levou Paulo a escrever então a sua segunda carta para remediar, para corrigir essa informação que foi compreendida de modo errado na primeira. Então o pessoal deveria voltar a trabalhar, voltar às suas atividades. Ele fala, né, quem não trabalha não coma, no final da segunda epístola. E ele fala, inclusive, duas coisas precedem a vinda de Jesus. Em primeiro lugar, a grande apostasia. Tudo isso está, segundo capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Primeira coisa que precede a vinda de Jesus é a grande apostasia. Apostasia o que é? Quando as pessoas se colocam contra a igreja, né? E em segundo lugar, o que vem? É a vinda do filho da iniquidade, do filho da destruição. A palavra tem o verbo lá, apolio, que é o mesmo verbo que nomeia aquele ser que aparece no Apocalipse, Apolion. Então ele é o filho da destruição. Por uma questão de conveniência, traduzimos por filho da perdição, mas ele é o filho da destruição, ele é o destruidor, né? Então, antes que venha a apostasia, antes que venha o filho da destruição, não virá Jesus, certo? E o que é ambos? O que significa tanto o filho da destruição quanto essa apostasia? São os elementos simbólicos que, em qualquer momento da história da igreja em que pensarmos na apostasia, nós podemos olhar para a igreja e falar, nossa, como a igreja está aposta hoje? Os crentes não são como antes, não têm a mesma fé. Nossa, mas como esse mundo está piorando a cada dia o mundo está mais desmoralizado. Desde o mundo antigo as pessoas já pensam isso. Então, o que significam esses dois sinais? Que nós devemos sempre estar alerta para a vinda de Jesus que se aproxima. E o que a gente faz o que adianta ficar alerta? É ficar alerta, ficar esperando as coisas piorarem de vez? Vamos destruir o mundo porque o mundo vai ser renovado depois no milênio, alguma coisa assim? De modo algum. Nós devemos militar, porque é a militância da igreja que impede que o reinado desse filho da destruição se estabeleça. Bem, por que não pode ser o Espírito Santo? Porque justamente o texto fala que esse elemento que detém o filho da destruição, esse elemento que retarda o trabalho do filho da destruição, ele será retirado. A igreja, a militância da igreja pode perfeitamente ser retirada do mundo. Enquanto que, se imaginarmos que o Espírito Santo seja retirado do mundo, então não há mais obra de conversão, porque é o Espírito Santo que conversa o homem do pecado e da justiça, e também não há como nós imaginarmos que o Espírito Santo seja tirado pelo simples motivo de todos os cristãos, tanto católicos, quanto protestantes, quanto evangélicos e os demais movimentos cristãos, saberem da onipresença do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então não faz sentido acreditarmos que ele seja retirado. Achou o texto aí, pastor? Achei, opa. Então vamos ler. Veja bem, você que está me acompanhando em casa, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. E vi tronos, e nesses sentaram-se aqueles qual foi dada autoridade de julgar. Julgar quem? Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da sua palavra, a palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Ponto. A besta vai aparecer aonde, pastor? Na grande tribulação. Isso todos os educadores e os maiores acadêmicos ensinam em todas as igrejas, seja presbiteriana, seja metodista, seja em qualquer área. Tá. Veja bem, que adoraram no tempo do intermédio da besta. Nem tampouco a imagem, enfim, todos os tipos de adoração a outros tipos de Deus. Foram fiel na fé a quem? A Jesus. E ele está vendo isso diante de quem? Diante de um trono, sendo julgado, ou seja, esses tiveram passagem de entrar no céu. Ou seja, foram livres da maldição ou do mal, ou seja, de serem condenados por conta do quê? De morrerem como mártires, como a igreja morreu, como muita gente pagou com a própria vida por amor a Cristo. Mas, detalhe, sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já levou a igreja embora. Então, veja bem, só para recapitular, que eu estava ouvindo a fala do servo de Deus aqui, e eu respeito a opinião dele em nome de Jesus, mas ele mesmo disse que não acredita na vinda, que isso é besteira. Mas... Não, ele não falou isso, não. Não, ele falou nas palavras dele. Ele falou em duas vindas, não. Não, você acredita numa só. Né? Exatamente. Que isso não existe. Então, veja bem, Jesus vem,
se fez carne entre nós, se manifestou. Essa é a primeira vinda de Jesus. O senhor concorda comigo? Concordo. Segunda vinda de Jesus, ele vai vir para buscar a igreja. É a segunda vinda, sim ou não? Então, não estou falando besteira. Segunda vinda de Jesus, ele vem... Tá, e depois? Ele leva, agora aí, a terceira vinda de Jesus... É quando isso ele vem, que ele disse que não tem. Não, veja bem, estou te explicando. A terceira vinda de Jesus a gente já conhece. Onde ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o senhor já leu sobre isso. Vai mostrar a palma da mão e os pés para os judeus. Mas aí já é uma outra vinda... Né? Que nós sabemos Então, pós-apocalíptica, essa é a questão. Raciocínio. Tá. E quando ele chega lá, ele vem buscar os 144 mil que a gente já sabe. Agora sim. Vem buscar o quê? Ele vem buscar os 144 mil judeus que não acreditaram. Para fazer o quê? Para levar embora. Porque, segundo a história, a terceira vinda de Jesus é onde ele mostra para os judeus que eles erraram, não acreditaram nele, viram os seus não receberam, mas a todos aqueles que creu, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, que somos nós. Então, os judeus não acreditaram. Jesus vem na terceira vinda e revela para eles, claro, agora com o corpo glorificado e a gente na glória com ele, segundo a restauração, junto com Jesus, e mostra, junto com os salvos, para os judeus que ele era realmente aquele que chegou na primeira vinda e ninguém acreditou. Então, peraí. É que o senhor está falando umas novidades que eu nunca tinha ouvido. Primeiro, ó, tem 3 vindas, até aí tá bom. Certo. A primeira foi o nascimento por meio de Maria em Belém, né? Segunda a vinda segunda é, na arrebatamento. sua opinião, é o arrebatamento da igreja. Ele só vem até o ar, não toca na terra, leva a igreja. É o último movimento do Espírito Santo. Mas tem uma terceira que é só para os 144 mil judeus? Para mim, é a visão de Jesus para vir revelar aos judeus quem ele é. Tá. E quando é que ele vem para instaurar o juízo final? Então, após os 1000 anos, que é o que está escrito aqui. Após os 1000 anos... Mas o senhor não tinha falado nada de 1000 anos ainda. Uma quarta vez? É o que eu estou explicando para o senhor. É tudo um aparato no Apocalipse, muita coisa para ser dita, assim, em pouco tempo. Mas resumido, de uma forma bem resumida, eu mostrei as vindas para o senhor. Então, veja bem, essas são as vindas, isso na minha concepção, no meu modo de ver, e quem estiver me acompanhando, pega a Bíblia em casa e confere. O contraste com o reverendo Francisco é que ele, a semelhança de muitos irmãos, creem que Jesus só virá uma única vez para instaurar o estado eterno. A encarnação não é a primeira vinda. A primeira vinda é quando ele virá glorificado, já que o termo parousia diz respeito a uma instituição greco-romana da visita do imperador às cidades, às grandes cidades do Império Romano. Então, a vinda de Jesus, ela é intitulada por Paulo e pelos primeiros apóstolos para ironizar com essa instituição do Império Romano. Sempre o que acontece, o imperador ele chega numa cidade e desfila cercado de glória, de poder. Então, Paulo diz, né, para ironizar justamente com essa instituição do Império Romano, que Jesus terá uma vinda, uma visita para o seu povo, não é? Como aquelas do Império Romano. E é sempre perigoso nós nos esquecermos do contexto em que a carta foi escrita e colocar num plano de fundo geral, né, como se todo o Novo Testamento fosse escrita para um mesmo público, uma mesma situação, no mesmo contexto. Aqui, particularmente em Tessalonicenses, nós vemos, né, eu concordo com o pastor, né, na IPU nós nos caracterizamos pela pluralidade, pelo respeito ao diferente, embora mantenhamos nossa posição de modo muito claro, né? Mas o que acontece aqui, eu concordo com o pastor que é uma igreja perseguida, e justamente dessa perseguição que ela sofre, Paulo fala, né, que ora por eles, para que eles continuem perseverantes na fé. Ou seja, aquele momento de aflição e de angústia que eles sofriam naquele dado momento. E aquela perseverança já era a luta contra o império da maldade que estava para se estabelecer. Agora, esse texto, escrito há 2000 anos atrás, né, aproximadamente 2000 anos atrás, como que nós o interpretamos hoje? O que eu inquiro desse texto? Se eu quiser fazer esse texto falar na marra, né, quem que é esse filho da destruição, quem que é esse filho da perdição? Eu posso estar cometendo um desrespeito tremendo com a Bíblia, porque o Paulo não quer falar. Se ele quisesse falar, ele teria nomeado. Mas como a Bíblia ela é inspirada, e não somos nós que a interpretamos, mas que ela nos interpreta, nós vemos esse texto hoje, pensamos na nossa sociedade, e pensamos então na atividade da igreja hoje. O que a igreja faz para deter esse império maligno que está se instaurando cada vez mais? Ela espera um evento cataclisma, um evento fantástico, ou ela age para que essa destruição não se instaure de modo geral? Legal, tá bom. Quanto tempo eu ainda tenho? Deixa eu fazer então. Tá bom.
Agora eu queria saber, então, já que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, Reverendo Francisco, o senhor falou no primeiro bloco, que quem restringe a ação do mal é a igreja, né? Mas o texto menciona de forma muito clara que esse restringidor, esse agente restringidor, ele vai ser afastado. Quem vai afastar, como e quando? Bom, perguntas difíceis, né? O elemento retardador, né, que retarda a atividade do filho da destruição. Dizer quando esse elemento será afastado, eu diria que é impossível, porque esse texto sempre nos interpreta e nós sempre perguntamos, quando o lemos, nós deixaremos a atividade da igreja? Nós permitiremos que esse reino de maldade se aproxime e se instaure? Então, esse texto não tem o objetivo de estabelecer datas, e nós não devemos olhar para ele e perguntar em que data isso acontecerá. Pelo contrário, nós devemos lê-lo e tomá-lo como motivação para que sempre se mantenha afastado o reino da injustiça, o reino da iniquidade, né? Como será afastada, eu acredito que também o ministério da igreja ele não pode ser afastado. Paulo fala lá para aquela comunidade pobrezinha, para aquela comunidade que tinha pouco mais de 12 pessoas, não muito mais, não muito menos do que isso, e é isso que ele está querendo dizer para eles. No momento que vocês pararem de trabalhar, no momento que vocês pararem de militar, então o reino do mal se estabelece. Quando nós fazemos essa pergunta que o senhor fez para mim, né, nós devemos responder então, quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando eu concordar com os regimes que se estabelecem nesse mundo. O ódio pelas minorias, o ódio pelo diferente, os demais tipos de malandragem que se apossam da fé cristã. Quando nós fizermos isso, então se instaurará o regime do filho da destruição e será tirada a igreja. Mas isso é sempre mais simbólico do que real, do que prático, né? Então, mas reverendo, deixa eu entender uma coisa. Não é necessário que isso aconteça para que Cristo venha? Sim. Bem, a parousia, ela pode ser interpretada de duas maneiras, a vinda de Cristo. Ela acontece como um evento geral, mas ela acontece de modo independente. Quando um irmão parte, Jesus veio para ele, né? O irmão morreu, Jesus veio para ele. E como evento geral, então, ela é essa espera que a igreja se mantém enquanto ela estiver na terra. Sempre nos mantemos esperando a vinda de Jesus. Já faz 2000 anos que a igreja espera. E se essa espera durar 3.000, 4.000, e se durar a eternidade, e for apenas simbólica essa espera de Jesus, será que nos frustraríamos tanto por isso? Que então deixássemos de compreender que a vinda de Jesus, mais do que um evento histórico, é uma exortação ética, para que sempre tenhamos cuidado e sempre tenhamos nossa fé em ativa? Como diziam os irmãos da Assembleia, vigia, varão! É assim que vocês falam, né? Porque essa linha de raciocínio dele é uma linha perigosa. É uma linha perigosa. Respeito, pelo amor de Deus, é servo de Deus, que Deus honre a vida do servo do Senhor, mas é uma linha perigosa, porque é você andar no inseguro. E a gente vive por fé, acreditar no inseguro. Porque o jeito que ele está falando, o estilo que ele fala, é como se todas as profecias que a gente vê que está se cumprindo não estivessem tão próximo da vida de Jesus. Então eu acredito que mas Jesus... faz 2000 anos que as profecias estão se cumprindo, irmão. Nossos pais falavam a mesma coisa. Então, nossos avós falavam a mesma coisa. Pedro fala isso. Só que presta atenção, pastor, o senhor é estudioso, eu sei disso. Se o senhor já estudou pelo menos um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, então se a gente fizer um cálculo rápido, a gente sabe, dentro de um cálculo rápido, que as 70 semanas de Daniel vai se findar em 2018 ainda. Não faça isso, pastor. Vamos dizer que o senhor marcou a volta de Jesus para 2018. Não, pelo amor de Deus. Que é ano de eleição. Presta atenção, eu estou falando, quem está me ouvindo aí, ó, eu estou falando aqui... Em 2018, com certeza, o anticristo vai se manifestar. Semanas, dentro de um cálculo, as 70 semanas, só as 70 semanas de Daniel. Presta bem atenção no que eu estou falando. Só as 70 semanas da escatologia. Os meus amigos doutores escatológicos estão me ouvindo aí, vão me apoiar nessa corrente. Sei não, a matemática, ó, Russell Shedd é o principal. É a primeira corrente. Russell Shedd concorda que Jesus vem... Não, pelo amor de Deus, o senhor está contradizendo. Eu? Vou explicar, deixa eu terminar o raciocínio, o senhor está cortando. Veja só,
Quem está me ouvindo? As 70 semanas de Daniel acabam em 2018. Eu não disse que Jesus está voltando em 2018. E nem o doutor Russell Shedd concorda com isso. Não, claro eu que trabalhei não com ele 8 anos, ele nem dispensacionalista ele é. Mas ele vai... Não, escuta, mas ele vai falar para o senhor numa conta que eu sei que ele fez, que isso eu participei do estudo dele. O doutor Shedd fez uma conta e disse que as 70 semanas... Eu vou trazer o senhor e ele aqui. Anota aí. Vamos fazer o debate. E o apóstolo Cleito que estava junto. Agora olha para cá. Quem? Apóstolo Cleiton Nantes, que é um dos maiores escatológicos que a Zona Leste já conheceu. Agora olha para cá. Desse assunto para outro dia. As 70 semanas terminam em 2018. Gente, se as 70 semanas terminam em 2018 dentro de uma conta, o resto das profecias é só a gente trazer os conteúdos e os fatos dentro da profecia para você entender que Jesus não vai demorar muito. Então, veja bem, se o prazo das 70 semanas em 2018 e a gente dá uma dispensaçãozinha de 1 ano, 2 anos, que seja, pastor Heber, Jesus está muito próximo para voltar. E eu não estou dando data, mas dentro das primeiras semanas, 2018 acaba as primeiras 70 semanas. Aí você faz mais uma conta em cima, uns 2, 3 anos, pastor, Jesus volta. Eu estou muito perto, pastor. Tá, eu tenho que ir para o intervalo, mas você é de casa. Você discuta esse assunto, não comigo, com ele. No meu e-mail. Põe o contato do pastor aí, porque o Dr. Shedd vai ser o primeiro que vai estar no seu pé. Ele teve aqui uma semana. Põe aí o contato do pastor antes da gente sair. Olha, não, o e-mail dele, por gentileza. Aí, ó. @antoniofilho_hotmail.com. Quem não conseguiu todas anotar, as dúvidas, está lá no site do vejamsó.com.br. Só entrar em contato. Essa do 2018, a gente precisa tomar uma aguinha. Voltamos já já. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e chamando imediatamente o nosso querido Zeca. Ele perguntou, acredito eu que lá no Reduto dos Crentes em São Paulo, lá na Conde de Sarzedas, né, a respeito do tema de hoje que ele ouviu. Lá no texto de 2 Tessalonicenses, Paulo fala que o filho da perdição detém algo. O que seria esse algo para você que o filho da perdição detém? Eu acredito que ali, tradicionalmente, entende-se como... E se entende que ele é detido pelo Espírito Santo. Não seria que ele detém algo. Nesse sentido, eu acredito que seria mais em relação ao Espírito Santo detendo a atuação do anticristo. Mas, entendendo o anticristo, eu não entendo o anticristo na forma tradicional, vamos dizer assim, de que é tipo deixados para trás. No sentido mais de que forças malignas, no geral, são consideradas como anticristos. E aí você não teria uma figura específica, seriam sistemas, entende? Não sei. Olha, eu vejo na mão do filho da perdição sangue. Tem várias interpretações, entendeu? Eu vejo sangue. Ele quer almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Pode ser o que ele diz que o filho da perdição detém, pode ser o que? Alguma coisa maior que está por vir e que nós não sabemos o que seja. Pode ser isso. Porque você sabe que as coisas estão difíceis, o mundo está difícil. Então, nós sabemos também que vai haver o anticristo. Nós não sabemos o amanhã, pertence a Deus. Então, alguma coisa ele está nos querendo dizer com essa palavra. Então, eu nunca parei para analisar sobre isso daí, né? A palavra, eu nunca parei para analisar sobre essa palavra. Porém, a gente vê hoje em dia, que nem ele falou que vai vir um anticristo, eu acho que ele tem o poder de nos enganar, né? E a gente tem que estar vigilante, porque o mundo vem aí nos rodeando com várias coisas prazerosas, e o mundo, a gente vai ver hoje em dia, a igreja está quase igual ao mundo. Daqui a pouco a gente iludibriado, fazendo tudo que não provém de Deus, achando que estamos fazendo, que estamos na posição, né? Eu acho que seja isso. Houve só um probleminha aí, né? A gente tem que confessar os pecados, né? A pergunta inverteu o negócio. Não é o anticristo que retém nada, o anticristo é retido, né? O anticristo, o texto não fala a palavra anticristo, ele fala filho da perdição, homem da iniquidade, isso, né? Isso. É destruidor em grego? Isso, filho da destruição. Filho da destruição, gostei. Por que ninguém usa isso na tradução? A NVI usou? Também não, nenhuma. Português. Por quê? Boa pergunta. Seria bom porque lembraria do Apocalipse. Exatamente, tem uma ponte direta.
Bom, sei lá. Próxima vez que eu discutir tradução da Bíblia aqui com o Saião e os irmãos da Trinitariana, a gente vai perguntar. Anota aí a pergunta aí para fazer. Então, o texto fala do filho da destruição, que é retido por alguém ou por alguma coisa. É disso que a gente está discutindo e é por isso que os irmãos e irmãs que foram entrevistados ficaram tanto quanto confusos na resposta. Agora, nós estamos recebendo aqui o pastor Antônio Filho, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo. Pastor, tem uma pergunta que não quer calar, né? Lá vai. Não, vamos lá. Você vai voltar de novo nisso? Não. Esse negócio de marcar data, o senhor que se vira aí com os telespectadores. Vamos lá. A questão é a seguinte, nem vamos falar das 70 semanas de Daniel, nada disso. O texto que nós estamos discutindo, segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo começa dizendo assim, olha, quanto à vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, vinda, né, que parece lá, quanto à vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, ao encontro nosso com Jesus, eu quero que vocês prestem atenção, isso não vai acontecer antes da apostasia e a manifestação do anticristo, ou do filho da destruição e tal, pá. Como é que o senhor entende isso se, no esquema que o irmão descreveu aqui, o arrebatamento da igreja é a nossa reunião com Jesus, não é? Eu, pelo menos, quero fazer parte da primeira chamada. Né? Esse negócio de ser salvo pelo martírio aí é outra história que a gente tem que discutir outra hora. Verdade. Mas vamos lá. Se a reunião dos salvos com Jesus se dá no arrebatamento, e o arrebatamento precede a manifestação do filho da destruição, como é que a gente harmoniza isso com o texto que diz o contrário? Eu não entendi a pergunta, o senhor pode... Então, no texto, Paulo fala assim, primeiro vem a apostasia, em seguida vem a manifestação do filho da destruição, e só então a nossa reunião com Jesus. Que Jesus, inclusive, nessa reunião, vai, né, com o sopro de sua boca, o filho da destruição. Mas no esquema que o irmão descreveu, que é o esquema dispensacionalista clássico, o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento. Certo. Então a igreja sobe, se reúne com Jesus e aí é que aparece o anticristo que promove a apostasia e tudo mais. Mas o texto diz o contrário. Como é que o senhor harmoniza isso? Não, eu entendo que assim, a gente já estamos vivendo esse período da apostasia. E eu penso nisso. Já estamos vivendo esse período onde a igreja, como disse o reverendo, falta amor, falta fé, o sistema domina mais do que a nossa fé. Então a gente entende que tanta coisa está acontecendo que tem esfriado a fé de muitos servos de Deus. Que aí a gente vai entender que a profecia de Jesus foi muito clara, para se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriando. Então a apostasia vai tomando conta, exatamente no contexto da igreja de Tessalônica. Então o que a gente entende que as cartas de Paulo soaram naquele tempo, naquele século, e soam hoje aos nossos ouvidos. A mesma coisa, que a força do Espírito Santo de Deus, ou a presença do Espírito Santo de Deus, é que ainda retém totalmente o agir do inimigo sobre a igreja, sobre o evangelho. É isso que eu penso. Mas independente de tudo isso, o que eu penso é que Deus é que vai acordar a igreja de uma forma geral. Olha lá se essa crise que já está estourando no nosso Brasil não for um acordar de Deus para a igreja sair do sono, despertar para o último movimento do Espírito Santo, que eu creio ainda que é o avivamento da igreja. O Lucas de São Paulo, ele diz assim, a grande tribulação já está no mundo. Tribulação é a alimentação que Satanás oferece ao mundo. Sexo antes do casamento, pornografia, poder, vaidade e tal. Todos aqueles que não se alimentam desses alimentos serão salvos. E todos aqueles que se desfrutam da alimentação de Satanás serão condenados. Maria de Lourdes Viana, de Salvador, na Bahia. A maioria dos estudiosos entende que o algo é a lei e que o alguém é aquele que faz a lei se cumprir. É por isso que o anticristo vai surgir no período de grande apostasia, ou seja, da grande rebelião, quando os homens não suportarão leis, normas nem absolutos. Então eles facilmente entregarão ao homem da ilegalidade o filho da perdição. Também gostaria de saber, será isso? Em 2 Tessalonicenses 2,6, Paulo refere-se ao repressor de modo neutro, o que o detém. Enquanto em 2 Tessalonicenses 2,7 usa o gênero masculino, aquele que agora o detém. Bom, irmã Maria de Lourdes, temos um filólogo da USP aqui. Então,
Por gentileza, doutor. O segundo caso é um particípio, né? É como se dissesse, quando o que está retendo for tirado, né? Parecon, a palavra é essa. Está retendo, mas não sei se isso muda a interpretação, porque de qualquer forma, se o elemento é simbólico, tanto faz dizer que seja uma pessoa ou... Porque no final das contas a interpretação é simbólica. Não, mas a argumentação que ela está se baseando, eu também já ouvi, obviamente estribada na tradução em português, porque nós não temos sua sapiência, né? Longe disso, é que num determinado momento ele usa quem, referindo-se a uma pessoa, pelo menos em tese, e num outro momento ele usa o que, seria teoricamente uma coisa. Isso no grego não é verdade. Existe, é a mesma coisa. Primeiro o pronome, né, pronome pessoal, em segundo lugar, né, um particípio. Por exemplo, a gente tem que pensar que fala, em primeiro lugar, o que retém, o que? Um objeto que retém. Em segundo lugar, quem retém. Ou seja, o que retém essa atividade, qual é o objeto? Eu respondi que é o ministério da igreja. Mas quem é o que promove a militância da igreja, quem promove a atividade da igreja? Nesse sentido, concordaria que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que pode promover a atividade da igreja. Sem Espírito Santo não há igreja. Então, mas no versículo 7 especificamente, que fala que esse objeto será tirado, quando fala que vai ser tirado, então não pode ser o Espírito Santo, porque tem que ser algo que não seja onipresente, então a atividade da igreja, no versículo 7. Enquanto que no primeiro pode sim estar se referindo ao Espírito Santo. Essa questão do Espírito Santo subir, pastor, eu fiquei confuso, porque, primeiro, haverá conversões aqui embaixo, né? Entendendo, vamos imaginar que a igreja de fato seja arrebatada antes e o mundo continue durante mais algum tempo para o cumprimento das profecias de Apocalipse, as pragas. Haverá salvação, sem o Espírito Santo. O senhor falou que é pelo martírio, não é isso? Isso, pelo martírio. Mas se o Espírito Santo é onipresente, como é que pode haver um lugar no mundo com vida sem o Espírito Santo? É aí que está, porque o Consolador foi dado a nós por Jesus. E ele vai ficar conosco, ok? E vai cuidar da igreja. Ele está conosco já faz 2000 anos, cuidando da igreja. Ele é o Consolador, ele é o que vai interagir, é o mediador entre nós e Cristo. Então, o que a gente entende é que o Espírito de Deus tem ajudado essas conversões, porque o homem não convence ninguém, quem convence, o senhor já sabe, é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que convence, ele vai entregar a igreja a Jesus nos ares e vai embora. Então, o homem vai ficar... Vai embora para onde? E vai para a glória, vai ficar na glória com Jesus. A igreja também não vai estar na glória? Mas ele foi dado à igreja, para cuidar da igreja. Então, ele fica lá com a igreja? Ele vai levar a igreja, é o último movimento dele, entregar a noiva para o noivo, e acabou. E ele volta ao seu lugar, que é o céu. Agora, o que vai ficar, a gente entende, que é o texto de Paulo, é que aí vai ser solta todas as cadeias, aquilo que está para acontecer no nosso mundo. Vai abrir o abismo lá, acho que é Apocalipse 9, né? Isso, aí... Sai tudo quanto é demônio. Isso. Tá bom. Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, nas Alagoas. Muito embora respeitemos as outras correntes e interpretações que existem, no entanto, acreditamos que a presença marcante do Espírito Santo é quem impede a manifestação do Filho da Perdição, ou melhor, o Anticristo. Não encontramos, do ponto de vista bíblico, até o presente momento, nenhum outro argumento mais consistente, apesar de reconhecermos a não harmonia entre os biblistas e especialistas em escatologia. Meu irmão, harmonia em escatologia são palavras que não combinam. Simplesmente não. Isso é verdade. Não, hoje, né, aqui eu ouvi do irmão algumas novidades que nenhum dispensacionalista tinha dito aqui. Pois é. Então eu vivendo e aprendendo. Flávio Henrique Gomes da Silva, de Maceió, Alagoas. Quando forem cumpridos os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog, Magog e tal, e vai reuni-las para a guerra. Ele está citando Apocalipse 27 e 8. Usando esse e o trecho anterior por mim postado, se pode inferir que é um anjo da parte de Deus que prendeu Satanás e que o irá soltar para que o diabo engane as nações para perseguirem o povo de Deus, pois é Satanás quem concede poder ao anticristo e ao falso profeta para enganar os ímpios. Isso me lembra uma pergunta.
Reverendo, em algum momento do programa, o senhor identificou o anticristo como o falso profeta, a segunda besta que aparece em Apocalipse 13. A primeira besta quem é, então? Aquela que emerge do mar? Então, são respostas diferentes para um mesmo elemento. Paulo fala da atividade, dessa atividade destruidora, tanto da falsa religião quanto da falsa política, da política opressora, em um homem só, filho da destruição. E Apocalipse fala do mesmo fenômeno, da mesma expectativa, mas dividida em dois seres escatológicos. Apenas isso, né? Mas que, mais uma vez, se a nossa interpretação é simbólica, não se tratam de entes que se encarnarão, não muda no final das contas. Porque o que interessa é que se aconteça esse ministério da destruição, esse ministério da ilegalidade, da imoralidade, que já começou a acontecer no nosso mundo, né? A diferença é que um divide por dois seres simbólicos e o outro divide em um só, e o outro coloca tudo em um só, né? Entendi. Ivanete Henrique Boni, de Botucatu, no interior de São Paulo. Quem detém o filho da perdição é o Espírito Santo, o qual faz morada em nós, os cristãos, que fomos feitos filhos de Deus. Logo, se o Espírito Santo de Deus será tirado, nós o seremos com ele, ou seja, seremos arrebatados antes da tribulação. Aparecido de Oliveira, de Casa Branca, no interior de São Paulo. Segundo Jesus, o filho da perdição é Judas. O tadinho do Judas, que o traiu, João 17:12. Mas aqui, Paulo, que nunca foi apóstolo, conforme Apocalipse 2:2, só pode estar se referindo a Satanás, que é aquele que unicamente Deus o pode deter. Deus permitirá que Satanás atue na terra, até que depois do milênio seja lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O Aparecido, você vai se ver com Paulo lá no céu, hein, negão? Olha, ele nunca foi apóstolo? Pode não ter sido um dos 12, né, reverendo? Mas foi o grande apóstolo. Maurício José de Oliveira, da capital paulista. O que detém o filho da perdição é ter a palavra de Deus no coração e lembrar de que o Senhor já nos alertou sobre o assunto e não nos deixar enganar pelo adversário, o qual se fará passar por Deus ao mesmo tempo que se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele colocará acima de tudo a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. É isso que é apostasia, na sua visão, reverendo? Apostasia é se colocar contra o caminho de Deus. É isso, literalmente. Apostasia é se colocar? Contra. Se colocar em posição contrária. Não apenas deixar o caminho da fé, mas se colocar contra o caminho da fé. Exatamente. Então, por exemplo, um cristão que se desinteressa da fé, mas fica na dele, não é um apóstata. O famoso desviado. É o desviado. Não é um apóstata. Certo. O apóstata é aquele que faz questão de provar que o evangelho é mentira, que Deus não existe, apesar de ter sido cristão em outro momento. Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro. Graça e paz. O consenso geral da identidade daquele que detém é o que seja o Espírito Santo na igreja, que será do caminho no arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, o mundo será mergulhado em iniquidade e caos, pois o que detém o mal será afastado, o que significa que o Espírito Santo não estará presente para convencer o mundo do pecado, João 16:8. De acordo com Joel 2, 28 a 32, o Espírito Santo será derramado em grande medida e uma multidão, a qual ninguém podia contar, virá em fé a Cristo como resultado. Contudo, não haverá força limitadora contra a iniquidade e o pecado como existe hoje, que impede que o anticristo entre em cena. Jesus, no seu esplendor de sua vinda, destruirá o anticristo, colocando fim à tribulação. Então, pastor, estou confuso. O Emídio e o senhor falam de um derramamento muito grande do Espírito Santo como um avivamento. Mas o senhor e o Emídio falam que o Espírito Santo vai ser arrebatado. Vai embora junto com a igreja arrebatada. Então, como é que vai haver um avivamento sem Espírito Santo? Não, eu não acredito assim em avivamento depois do Espírito Santo ir embora. Não, eu acredito em arrependimento. Eu acredito em remorso por não ter feito a coisa. O senhor falou que o senhor está esperando um avivamento. Não, mas aí, um exemplo, a igreja vai embora. Esse avivamento é o último movimento do Espírito de Deus para a igreja ir embora. Depois que ficar, o que resta é só lamento, arrependimento, remorso. Então, quando é que vai se cumprir essa profecia aqui? Quando é que vai se cumprir que o Espírito Santo vai ser derramado e tal, em grande medida, e uma multidão a qual ninguém podia contar virá em fé a Cristo como resultado?
Para mim, é esse tempo, que é o tempo de Deus acordar a igreja. Agora. Antes da igreja ir embora, entendeu? Eu ainda acredito nessa fé, eu tenho essa fé. O Sandro de São Paulo, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, onde estão as famosas 70 semanas, o dispensacionalista não pode arriscar a data lá no calendário se não falar da semana, né? Então tá. Diz que ele, o anticristo, fará um pacto com muitos por uma semana. Esta é a 70ª semana de anos, ou seja, a última das 70 semanas proféticas determinadas sobre o povo judeu. A última se cumprirá quando o anticristo fizer o pacto de paz com os judeus, dando início ao primeiro dos 7 selos. Ao se abrir o 7º selo, será tocada a primeira trombeta, e então a igreja será arrebatada ao céu num piscar de olhos. Daí segue-se os 2.300 dias da grande tribulação e será insuportável a partir da metade desse tempo devido às 7 taças da ira de Deus. Esse é o terceiro ai, a 7ª trombeta e os 144 mil judeus. E haja número confuso nessa história, né, o meu querido Sandro? Barbaridade. Luiz Carlos, e depois vocês querem harmonia em escatologia, tá bom. Luiz Carlos Razora, da Praia Grande, no litoral paulista. O que detém o filho da perdição para que a seu tempo seja manifestado é o próprio dono do tempo, ou seja, Deus o Pai. A vinda do Senhor Jesus ocorrerá no tempo em que somente Deus o Pai sabe. Mateus 24, 36. E sua vinda se dará somente após o filho da perdição ser revelado. Walter Cardoso, de Carapicuíba. Quem detém o filho da perdição a manifestar-se por completo é o próprio Deus, pois Deus quer que o evangelho seja pregado em todo mundo antes da manifestação total do filho da perdição. Quando isso acontecer, certamente o filho da perdição irá manifestar-se com força total. Pois se hoje o mundo está terrível, imaginem quando ele surgir. Portanto, a terra será palco da mais severa atuação maligna do diabo. Não será fácil para ninguém que estiver vivendo na terra nesse tempo. Concluo dizendo que o impedimento do filho da perdição não ter surgido ainda é o fato do evangelho não ter sido pregado em todas as nações, ao qual somente Deus tem o controle. Essas foram as notas que foram publicadas no site do programa até o momento da nossa gravação. Vamos lá. Pastor Antônio Filho, em relação à questão do momento presente, que nós estamos vivendo agora, o senhor acredita numa volta iminente de Jesus, que pode acontecer até antes do programa acabar, certo? Acredito. Eu acredito porque, assim, o dia nem a hora nós não sabemos. A gente se baseia em fatos, é como se o Apocalipse fosse, Deus fizesse o Apocalipse um quebra-cabeça e jogasse para cima e dissesse, só monte quem tiver um Espírito Santo. Então, é um jogo que a gente tem que descobrir pontos, datas e tentar acertar no nosso achômetro o que a gente descobrir datas? Pastor, não fala isso. Pastor, eu estou falando assim, mais ou menos. Nem mais ou menos, nem menos mais. Tá, tudo bem. Não marca data. Fala uma linguagem figurada. O senhor vai ver, assume que o senhor vai levar depois. Tá bom, vamos dizer, figurada, tá? Uma linguagem figurada acerca do que a gente entende sobre o Apocalipse. Enfim. Tá. Então, o que a gente entende? Que tudo isso que está acontecendo só nos aproxima mais de crer que a volta de Jesus está a qualquer momento. E como o senhor falou agora, pode ser até agora, depois do programa, mas está na mão dele. Ou antes de acabar, né? Ou antes de acabar, até aqui enquanto você está falando. Eu acredito nisso. Reverendo Francisco, eu sei que o senhor defendeu duas possibilidades, uma figurada e uma concreta, mas entendendo que a volta de Cristo seja histórica, concreta, que a parousia se dê nos mesmos termos em que veio a encarnação, né? O senhor acredita numa manifestação iminente ou há algumas coisas ainda a acontecer? A manifestação do Filho do Homem, a parousia, ela é iminente. Não pode haver elemento que se coloque entre a parousia, porque senão ela deixaria de ser iminente. Então, a parousia ela é iminente, só que mais do que enfatizar a vinda do Filho do Homem como um evento que vai acontecer a qualquer momento e por isso eu devo estar preocupado, devo estar atento, porque ela vai acontecer e eu devo estar atento para ouvir as trombetas e tudo mais. Mais do que isso, ela é uma exortação ética, essa é a ênfase. Embora, como cristão, entendendo que assim interpretaram desde os pais da igreja, ela se dá na história, ela acontece, né? Ela está prestes a irromper, a qualquer momento, sem dúvida, até o fim do programa.
Mas a ênfase desse ensinamento, ela é uma ênfase ética, mais do que uma expectativa concreta. E uma vez acontecida, instaura-se o juízo final? Sim. Dali em diante, né, o juízo final e está a eternidade. Tá bem. Muito obrigado. O nosso tempo acabou. Então, a nossa gratidão aqui ao reverendo Francisco Benedito, ministro da Igreja Presbiteriana Unida, lá em Jundiaí, doutorando em Filologia pela USP, e também ao pastor Antônio Filho, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério São Bernardo, né, pastor lá em Diadema. Diadema, né, irmão? Diadema, os campos de Diadema. Não é a igreja que caiu, não, né? Não. Essa é a igreja lá. Que tragédia, né, irmão? Que tragédia. Que tragédia medonha, horrível. Nossas condolências, né? E a oração pelos irmãos daquela comunidade que agora estão na mídia, sofrendo uma pressão violentíssima. E fica o alerta, né? A igreja tem que andar direito, É complicado? A prefeitura vende dificuldades, ou cria dificuldades para vender facilidades? Todo pastor sabe disso. Mas quando a gente não anda direito, olha o que acontece. Né? Então agora vai ter, hoje mesmo estava na internet, né? Eles estavam mexendo lá, os irmãos da igreja, veja só, de profissional, engenheiro, pedreiro, nada disso. Os irmãos da igreja estavam promovendo reformas a pedido do pastor, né? E aí, então, já viu para quem vai sobrar, né? A encrenca. Alguém vai pagar essa conta. Vamos orar por aqueles irmãos, por aquelas irmãs. Obrigado pela presença de vocês. Vamos ver. Óbvio. O contato dos irmãos está no site vejamsó.com.br. Né? Acesse lá. No campo Convidados você tem tanto o contato do reverendo Francisco, da Igreja Presbiteriana Unida, quanto do pastor Antônio Filho, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo. Tá bom? Quem é que vai levar o brinde da grade hoje? Divair Ferreira, de Cruzeiro do Oeste, lá no Paraná. Valeu, Divair. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora Paz e a Graça de Jesus, nós nos veremos de novo no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar.